Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste sábado o Atlético estará em campo no Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, em jogo importante para as duas equipes. O Dragão vive a expectativa de até sair da zona do rebaixamento nesta rodada. O Botafogo quer se afastar do Z4, a equipe que vem se aproximando de maneira perigosa das últimas colocações do Brasileirão. Neste pré-jogo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, taticamente o que a gente pode esperar desse jogo, falar um pouco desse time do Botafogo, retrospecto entre eles, tudo isso e muito mais a partir de agora, comigo aqui no Futebol 62. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Já deixei aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, venha se inscrever, venha fazer parte da comunidade do Futebol 62 neste trabalho, neste canal que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão é a WR Softwares. Se você precisa de sistemas para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas, funilarias, supermercados, bares e restaurantes, tudo isso você encontra na WR Softwares. O Anderson vai te tratar muito bem, vai ter uma excelente opção para a sua necessidade. Você pode falar com ele no 99476-6373. WR Softwares, parceira do Futebol 62. Serviço do jogo, aí está, Botafogo e Atlético, Campeonato Brasileiro da Série A, 22ª rodada. A partida acontece neste sábado, dia 13 de agosto, às 21 horas, no Engenhão, no Rio de Janeiro. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, aí está, 13 jogos, 5 vitórias do Botafogo, 3 empates, 5 vitórias do Botafogo, 3 vitórias do Atlético, 5 empates. 21 gols alvinegros, 14 gols rubro-negros. Para o jogo de hoje, a arbitragem paulista de Edna Alves Batista. Os assistentes, Neuza Inês Bach e a Fabrini Bevilacqua Costa. O árbitro de VAR, o Adriano Milkzewski. Este aí é o quarteto que vai comandar Atlético e Botafogo. O Atlético deve ter uma equipe diferente daquela que enfrentou a equipe do Nacional no meio de semana pela Copa Sul-Americana, mas com alguns jogadores permanecendo no time, como Jorginho e Churin, né? Eles devem se manter na equipe, o goleiro Renan também, e os demais provavelmente serão substituídos. O Dragão que vem revezando, né, as suas equipes entre o brasileiro e as Copas. Para hoje, o time atleticano deve ser esse, então: Renan, Dudu, Camutanga, Lucas Gasal e Jefferson, Maranhão, Marlon Freitas, Wellington Rato, Jorginho e João Pedro, lá na frente o Churin. Sem dúvida essa equipe é bem mais parecida com a força máxima do Atlético, né? Quem que poderia estar aí? Baralhas, Wanderson, o Klaus, né, que vem ganhando a posição, mas nesse rodízio a equipe para hoje deve ser esta. Vamos ao Botafogo do técnico português, o Luiz Castro. Aí está a equipe alvinegra de Gatito, né, goleiro conhecido, já está no Botafogo há muitos anos. Daniel Borges, jogador que já inclusive defendeu o Atlético e vive um bom momento no Botafogo, o melhor momento da carreira do Daniel Borges. O Felipe Sampaio, jogador brasileiro que estava na Europa há muitos anos, voltou agora. Aliás, o Botafogo usou muito disso, né? Só nessa escalação titular aí tem pelo menos 3 jogadores que há muito tempo estavam na Europa e retornaram ao futebol brasileiro. Cuesta, jogador ex-internacional. Marçal é outro que também estava no estrangeiro há muitos anos, voltou para o Botafogo. Pode ser que apareça o Hugo, aquele lateral titular do Botafogo no ano passado. Os 2 volantes, o Tietê, ex-São Paulo e Atlético Mineiro, e o Patrick de Paula, adquirido junto ao Palmeiras. Lá na frente o Luiz Henrique, jogador do Botafogo, foi do futebol francês, depois de 2 anos voltou para o Botafogo por empréstimo. O Eduardo, outro jogador brasileiro que estava há muitos anos no exterior, né? O Carlos Eduardo. O Jefinho, uma surpresa, uma grata surpresa do Botafogo, veio do futebol ali do interior do Rio de Janeiro. E o Erisson, atacante,
começou muito bem o Campeonato Brasileiro, os gols deram uma sumida, né, nos últimos jogos, mas aquele jogador ex-Brasil de Pelotas que faz um campeonato interessante até agora, o centroavante alvinegro. Vamos falar aqui do que a gente pode imaginar taticamente desse jogo. O Botafogo tem uma obrigação muito grande de sair para cima do Atlético. E eu acho que isso é positivo para o time goiano. Até porque o Botafogo tende a ficar exposto, né? Essa obrigatoriedade diante de um time perigoso como o Atlético, ela pode ser fatal para a equipe carioca. Se o Atlético souber se aproveitar do desespero do Botafogo, souber se aproveitar do fraco sistema defensivo do Botafogo, né? O Botafogo tem uma defesa frágil em muitos jogos, assim ela deixa muito a desejar. O ataque do Botafogo também não é um ataque que incomoda, está entre os piores da competição, porém o do Atlético também está, né? São duas equipes de ataques pouco produtivos dentro do Campeonato Brasileiro. A questão é que o Atlético tem as Copas onde o seu ataque funciona, né? O Atlético é um time meio bipolar, né? Funciona muito bem nas Copas, não vem funcionando bem no Brasileiro, ganhou o último jogo do Bragantino, mas vem de uma sequência negativa, assim como o Botafogo também, né? O Botafogo nos últimos 10 jogos só ganhou 2. Então é uma equipe que não tem conseguido pontuar no Campeonato Brasileiro e vai ficando cada vez mais próxima da zona do rebaixamento. O Botafogo, que já flertou com o G6, agora luta mais para se distanciar do Z4. E esse elenco vem recebendo, esse elenco do Botafogo, no caso, uma cobrança muito grande. Para mim, isso é um ponto perigoso. Quando você pega elencos de mediano para fraco, que é o caso do elenco do Botafogo, o Botafogo é um elenco para a segunda parte da tabela, mas você joga sobre ele uma cobrança e uma responsabilidade de elenco para G6, por exemplo, quase sempre, ao invés desse elenco render mais do que ele tem capacidade, ele passa a render menos, porque a cobrança é maior do que a capacidade, ela tende a fazer com que o time caia de produção. E isso está acontecendo com o Botafogo. E o Atlético, para mim, tem uma excelente oportunidade para vencer fora de casa. O Atlético tem uma campanha muito ruim fora de casa, ganhou apenas um jogo do Fluminense. É o 18º time fora de casa, né, na pontuação. Você tem do outro lado também o Botafogo, que é um mandante fraco, é o 17º mandante também. Então nós temos um duelo entre um mandante ruim e um visitante ruim. O Botafogo, na condição de mandante, está entre os piores. O Atlético, na condição de visitante, também está entre os piores. Então cada um enxerga no outro a possibilidade de melhorar esse desempenho. O Atlético quer melhorar o seu desempenho como visitante diante de um mandante entre os piores. O Botafogo quer melhorar a sua situação de mandante contra um visitante, contra o Atlético, que também é um dos piores visitantes da competição. Mas para mim a pressão sobre o Botafogo neste momento é maior que sobre o Atlético, porque o Atlético chegou à semifinal da Copa Sul-Americana, está próximo de chegar à semifinal do Campeonato Brasileiro, ganhou o último jogo no Campeonato Brasileiro. Então, para mim, é um jogo equilibrado. Não vejo um desequilíbrio nesse jogo. Mas se tiver que ter um pequeno favoritismo, para mim ele é do Atlético, que é um time com um rendimento superior ao rendimento do Botafogo. No Brasileiro não, mas de um modo geral, o rendimento do Atlético é um rendimento superior ao do Botafogo, e o Atlético tem um time, ao meu ver, mais capacitado do que a equipe alvinegra. Vamos ver o que teremos nesse jogo lá no Engenhão. Depois da partida hoje, já lá pelas 11 horas da noite, 11 e pouco, né? Porque é um jogo sábado, 9 horas da noite, é de lascar. Mas nós estamos aqui para trabalhar e para levar para você, torcedor goiano, para você, torcedor atleticano, a melhor cobertura. Então, depois do jogo, seja lá a hora que ele acabar, eu farei uma live aqui para a gente debater o que foi este Botafogo e Atlético lá no Engenhão, tá bem? Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de sempre e até mais tarde.